Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema aqui que muitas pessoas, muitas das vezes, ficam quebrando a cabeça. Tem pessoas que entram em estado de depressão, tem pessoas que elas muitas das vezes elas ficam preocupadas se realmente suas almas, seus corpos vão para o inferno, e tem aqueles ainda que entram aí em certos situações, em certas situações que essa pessoa aí ela se exclui, ela se reprime justamente por conta da chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Pois bem, se você quer saber a respeito disso, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Mas antes, deixa aí o seu like para nos ajudar aqui no nosso canal a divulgar, tornar esse conteúdo relevante. E se inscreva aqui rapidinho, vai e se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aí semanalmente, tá bom? Bom, nós vamos aqui do esboço. O texto base que nós temos aqui, olha só para você ver, nós temos Mateus 12, 22 ao 32, tem Marcos 3, 28 ao 29 e Lucas 12, 10, que são alguns textos utilizados para se falar dessa blasfêmia contra o Espírito Santo, mas principalmente esse texto de Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32. Mas vamos ver aqui o que realmente significa essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ou se realmente é aquilo que os religiosos falam, né? Que basta a pessoa falar uma palavra contra o Espírito de Deus, ou seja, contra uma pessoa, contra Jesus, etc e tal, e essa pessoa ela simplesmente vai ter a sua alma condenada ao inferno. Vamos ver se é isso? O que diz aqui Mateus 12, 22 ao 32, diz assim, ó. Trouxeram-lhe então, ou seja, trouxeram-lhe então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Isso aí seria Jesus dizendo lá no verso 27, tá? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. E por aí se vai, tá? Então, ou seja, o que acontece aqui? Ó? Nós temos aqui, ó, primeiro, Jesus ele é admirado por um milagre. As pessoas o admiram aqui pelo milagre. Toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Está lá no verso 23. Jesus ele é ridicularizado. Você pega aqui, ó, os fariseus ouvindo isso diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, ou seja, eles ridicularizavam aquilo que Jesus fazia. Terceiro, Jesus afirma que existia essa prática de exorcismo por outros versículos. Por quê? O verso 27 vai dizer o seguinte, ó: Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Não quer dizer, não era só Jesus e os seus discípulos que expulsavam ali os demônios, os judeus também faziam isso. Também tinham judeus exorcistas, tá? Inclusive tem uma passagem no livro de Atos que fala justamente disso. Então não era uma prática exclusiva ali de Jesus. Outras pessoas também conseguiam fazer isso sem utilizar o nome de Jesus, tá? Isso aí para adendo dos religiosos aí, que acham que é só falar no nome de Jesus que o demônio vai sair. Vai pesquisar sobre essa questão de exorcismo, vai lá dentro da questão da Igreja Católica para vocês verem o que realmente é uma possessão demoníaca, que não tem nada a ver com o que nós estamos vendo aí nas igrejas, principalmente neopentecostais, tá? E quarto, Jesus ele deixa claro que a blasfêmia se dá por ignorar os feitos dele e não de outros, sendo usado pelo Espírito Santo, isso conforme o verso 31 que vai dizer: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Então, ou seja, todo pecado e blasfêmia. Então, todos os pecados, toda blasfêmia vai ser perdoada. Então, Jesus ele está colocando aqui que até mesmo se você for parar para ver as blasfêmias contra o nome de Deus, tá?
que tem lá no Antigo Testamento. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, ou seja, só essa blasfêmia que ela não seria perdoada. Mas vamos ver o que isso significa isso aí, ó. O nome de Baal-zebub, ou conforme a versão em português, Beelzebu, ocorre apenas 4 vezes no Antigo Testamento, tá? Nós temos ali 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, 3, 6 e 16. Em 2 Reis, Acasias, rei de Israel, consulta o oráculo do deus Baal-zebub de Ecrom. Zebub é o substantivo coletivo para moscas, também atestado em ugarítico e acadiano, zubu, siríaco, debabá e outras línguas semíticas. Com base no vocábulo Zebub, moscas, o nome do deus foi interpretado como Senhor das Moscas. Supunha-se que ele era um deus que poderia causar ou curar doenças, em contraposição à tradução de Símaco, bem como os manuscritos do Novo Testamento têm as seguintes formas. Nós temos Beelzebul, tem essa forma aqui, ou seja, Beelzebul, tem Beelzebul, tem essa forma também. Nós temos aqui outra forma também, Beelzebul, né? Tem Baal-zebul, ou seja, que também é uma forma aí do nome da divindade, lá de 2 Reis, capítulo 1, e ainda é sugerida por títulos como essa expressão aqui, mais frequentemente ali aparece em textos ugaríticos, tá? Marcos 3, 22, 28 ao 30 vai dizer o seguinte: e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. Verso 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Aí você pega Lucas 10, lá também, 12, 10, a dizer, e a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então, ou seja, esses textos falam sobre isso. Primeiro, pode o Espírito Santo operar sinais em pessoas que praticam iniquidades? Será que pode? Essa é uma perguntinha que eu faço aí para você. Será que o Espírito Santo ele pode operar sinais em pessoas que praticam iniquidades? Ou os sinais vêm de outra pessoa? O que é que nós temos aqui em Mateus 7, 22 e 23? Vai dizer assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É aí que vem o probleminha. Se essas pessoas estavam expulsando demônios, estavam ali profetizando, fazendo sinais e prodígios ali no nome de Jesus. Então, ou seja, se elas estavam fazendo no nome de Jesus e mesmo assim estavam praticando a iniquidade, ou seja, onde está aí a questão do Espírito Santo agora? Porque aí vem justamente esse questionamento. Pode o Espírito Santo operar sinais em pessoas que praticam iniquidades? Ou seja, essas pessoas que estariam ali praticando esses sinais seriam pessoas que supostamente estariam praticando o nome de Jesus, que é o nome que tem o Espírito de Deus, tá? Então, ou seja, tem essa problemática aí. Segundo, o milagre é resultado do Espírito Santo ou da autoridade dada por Jesus? O que acontece? Lucas 9:1 vai dizer assim, ó, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Então aí vem essa questão. O milagre ele é resultado do Espírito Santo ou da autoridade dada por Jesus? Porque aqui em Lucas 9 vai dizer que é Jesus que está dando a autoridade e não o Espírito Santo, tá? Terceiro, pessoas desconhecidas faziam milagres não pelo Espírito Santo, mas por Jesus. Você pega aqui Lucas 9, 49 ao 50, vai dizer assim, e respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lo proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, quer dizer, aqui no caso, uma pessoa desconhecida, ela realizava um milagre sem mesmo seguir a questão ali de Jesus, tá? Sem ser discípulo de Jesus, essa pessoa fazia milagre. Então, ou seja, aí fica essa questão e para você, ou seja, pessoas desconhecidas faziam milagres não pelo Espírito Santo, mas por Jesus, tá? Então, ou seja, não é o Espírito Santo que faz a pessoa fazer milagre, mas seria o próprio Jesus ali. Quarto, onde está o registro do Espírito Santo na boca de entidades? Onde está esse registro do Espírito Santo na boca dessas entidades ali? Porque uma vez que seja o Espírito Santo
que expulse demônios, né? Como as pessoas têm alegado, e hoje a pessoa tem que ter o Espírito Santo para expulsar demônios. Então, ou seja, onde está o Espírito Santo sendo falado através desses demônios ali que supostamente Jesus dialogava com eles? Como blasfemar contra o Espírito Santo por um milagre se nas passagens só se fala da autoridade de Jesus? Como blasfemar do Espírito Santo, sendo que as passagens só falavam ali dos milagres da autoridade de Jesus? Como? Atos 19, 13 e 16 vai dizer assim, ó. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, que eu tinha falado que existe justamente essa prática dentro do judaísmo, tá? Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, ou seja, aqui se fala justamente que ele fala assim: conheça Jesus e sei bem quem é Paulo, mas vós quem sois? Onde está o Espírito Santo sendo mencionado aqui no texto? As pessoas falam que a expulsão de demônios é por causa do Espírito Santo. Então, ou seja, onde está aqui o demônio falando do Espírito Santo que o expulsava? Ele só fala de Jesus, fala de Paulo, mas não fala ali do conhecimento do Espírito Santo. E aí? 5. O Espírito Santo é para todos? Será que o Espírito Santo é para todas as pessoas? João 14, 16, 17, 25 e 26 vai dizer assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, ou seja, e ele vos dará. Esse vos aqui está se referindo não às pessoas de hoje, está se referindo apenas aos discípulos, tá? Vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de